Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Abra o seu coração e tome posse, pois esta palavra é para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim, olha só: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Amém? Vou ler mais uma vez esta palavra. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Amém? Você crê que isto aconteceu? Você crê que Deus pode e quer falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus? Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, acabamos de ler a tua palavra e nós acreditamos com todo o nosso coração que este livro aberto é a tua boca a falar com cada um de nós. Então, Senhor, fala em nome de Jesus Cristo. Ninguém veio aqui para ouvir o homem, todos nós queremos ouvir o Senhor falar. Por isso te pedimos, Pai, remove todo obstáculo, todo impedimento e faz com que a tua palavra vá ao encontro da necessidade de cada pessoa que está aqui para ouvi-la e que ela produza o resultado para o qual está a ser enviada. É o que nós te pedimos, Pai querido, Deus amado, e que assim seja feito para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Isto, aplauda a palavra de Deus, mas aplauda mais forte. Está muito fraco estes aplausos, aplauda mais. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh Pai querido, Deus amado, recebe os aplausos da tua igreja. Esta igreja te ama, esta igreja te adora. Oh Pai querido, responde a nossa oração e fala poderosamente a cada coração, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, amém? Amém, igreja? Pode tomar o teu assento. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Como você pode ver, essas palavras que nós acabamos de ler, elas foram ditas por um dos maiores profetas que já pisou nesta terra, o profeta Elias. Elias foi um grande homem de Deus, homem que orava e Deus fazia cair fogo do céu. Orou, ficou 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Depois ele orou e Deus mandou a chuva sobre a terra. Um grande homem de Deus. Elias conseguia literalmente mover os céus e a terra com a sua oração. Aquilo que Deus prometeu para o homem lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e disse: te dou poder para frutificar, multiplicar, transbordar, dominar e sujeitar. E Deus ali dá ao homem domínio sobre os animais do campo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E em Mateus capítulo 18, versículo 19, a palavra de Deus diz que quando eu e você oramos em concordância aqui na terra, a respeito de qualquer coisa, Deus faz acontecer. Deus que está nos céus faz acontecer. Então, nós entendemos que Deus, Ele nos dá poder
para orar aqui na terra e interferir no céu. Elias orava, caía fogo do céu. Elias orou, parou de chover. Orou, voltou a chover. Mas Elias, ele viveu em uma das épocas mais críticas, mais complicadas da história de Israel. Elias viveu num tempo, numa época de muita idolatria, muita infidelidade do povo, muita desobediência do povo a Deus e a sua palavra. Deus não tinha como abençoar o povo, porque o povo era muito rebelde, muito infiel a Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor abençoava o povo, a terra produzia muitos frutos, eles faziam grandes colheitas. Aí eles diziam: ô Baal-Gad, obrigado. Baal-Gad significa Senhor da fortuna. Baal significa Senhor. Baal-Gad, Senhor da fortuna. Quer dizer, Deus abençoava, Deus mandava chuva, Deus abençoava para que a terra produzisse bastante. E eles, ao invés de agradecerem ao Deus vivo, Deus de Israel, eles agradeciam a Baal, que eles tinham como líderes pessoas que adoravam a Baal, que era o Acabe, a Jezabel. Deus abençoava, os rebanhos cresciam, se multiplicavam, e o povo: ô Baal, obrigado Baal. O povo agradecia a Baal. A palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória para outro Deus. Aquilo foi entristecendo Deus, aquilo foi entristecendo o Espírito Santo. E chegou um momento que Deus, ele não suportou mais, e ele, indignado, ele manifesta a sua indignação através do profeta Elias. E Deus diz, através do profeta: não haverá orvalho nem chuva sobre a terra por estes anos. Não falou dias, nem semanas, nem meses. Pelos próximos anos não haverá orvalho nem chuva sobre a terra, a não ser segundo a minha palavra, Elias falou. O céu se fechou, não tinha chuva, não tinha orvalho. Passaram-se 3 anos e meio sem chover sobre a terra, sem chuva sobre a terra. Amados, qualquer lugar do mundo, 3 anos e meio sem chover, vira um caos, sim ou não? Eu não sei quanto tempo ficou sem chover regularmente aqui em São Paulo, mas o ano passado, São Paulo estava com um problema sério de falta de água, sim ou não? Agora melhorou porque choveu bastante esse ano, mas eu me lembro, eu morava em Salvador na época, e o problema era grave, né? O problema era muito sério, de falta de água em São Paulo, e não ficou 3 anos e meio sem chover não, foi bem menos tempo, não é verdade? Qualquer lugar do mundo, amados, 3 anos e meio sem chover, vira um caos, mas Deus teve que fazer isso, para o povo entender que não era Baal que estava abençoando, e sim o Senhor. Veja só, aqui no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, no versículo 1 diz assim, olha: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ele falou para o rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele está dizendo, não haverá chuva, nem orvalho, a não ser quando eu der a minha palavra e liberar. E aí passaram-se 3 anos e meio, sem chover sobre a terra. A terra naqueles 3 anos e meio não produziu absolutamente nada. A terra sem chuva não produz. Os rebanhos, ao invés de crescerem, multiplicarem,
foram sendo dizimados, muitos animais morrendo de fome e sede, pessoas morrendo de fome e sede. Jesus fala isso lá no Evangelho de Lucas, que na época do profeta Elias, quando ele foi enviado à viúva de Sarepta, muitas viúvas morreram de fome e de sede em Israel. Muitas pessoas morreram de fome e de sede porque parou de chover. Depois de 3 anos e meio, Deus manda Elias voltar. Elias volta, vai ao encontro de Acabe. Quando ele encontra Acabe, o Acabe diz: se não é Elias, o perturbador de Israel. Ele fala: eu perturbador? Eu sirvo a Deus e você servindo a Baal, e eu é que sou o perturbador de Israel? Você e a casa do teu pai é que tem perturbado Israel, isso sim. Aí Elias fala: mas não vim aqui para discutir com você não, eu vim aqui para resolver o problema. Reúne o povo, reúne os profetas de Baal, que agora a gente vai descobrir qual é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o Senhor. Só que o Elias, ele chega para o povo e fala isso aqui que nós lemos no capítulo 18, versículo 21. Ele diz aqui, olha, o texto diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Então Elias está dizendo aqui, olha, até quando vocês vão querer ficar andando em 2 caminhos ao mesmo tempo? Não dá para andar em 2 caminhos ao mesmo tempo, vocês precisam decidir. Você vê que ele fala: até quando ficareis cocheando, né? Até quando cocheareis? Você sabe o que é cochear? É o mesmo que lá no Ceará a gente fala caxingar. Você já ouviu essa expressão? Quem já ouviu a expressão? Nunca ouviu a expressão. Quem já ouviu a expressão caxingar? Não sei de onde que vem também, mas eu conheço. A pessoa está caxingando, né? Ela está com, né? A pessoa, quando tem uma perna mais curta do que a outra, parece que ela está, né? Parece que ela vai para lá e ela vai para cá, né? Pessoa coxa, né? Ela parece que vai para a direita e ela vai para a esquerda. Então Elias pergunta: até quando cocheareis entre 2 caminhos? Vocês precisam decidir. Se o Senhor é Deus, então sirvam ao Senhor. Se Baal é Deus, então sirvam a Baal. Por quê? O povo estava confuso, amados. Se por um lado o povo tinha dúvida com relação ao Deus de Israel, porque para muitos, inclusive para os profetas de Baal, para Acabe, Jezabel, os líderes de Israel, a culpa de tudo que estava acontecendo era de Deus, que profetizou aquilo através de Elias. Então, para muitas pessoas, a culpa de tudo que estava acontecendo era de Deus. Então a pessoa não queria servir a Deus. Não, Deus que nos trouxe todo esse mal. Foi através de Elias, profeta do Senhor, que nos sobreveio todo esse mal. Mas por outro lado, 3 anos e meio se passaram e Baal não conseguiu fazer nada para mudar a situação. Então o povo tinha que pensar: poxa vida, se em 3 anos e meio Baal não fez nada para mudar, será que ele ainda vai fazer? Será que ele ainda tem condição de fazer? É o que o ser humano tem que fazer, amados, raciocinar. A pessoa está não há 3 anos, mas há 3 décadas ou mais servindo um Deus, adorando um Deus, pertencendo, participando de uma religião que não mudou nada na vida dela, não a ajudou em nada. Pelo contrário, a vida dela está indo de mal a pior. Então a pessoa precisa raciocinar: puxa vida, está valendo a pena eu continuar nesta religião? Será que não é hora de eu procurar servir a um Deus vivo? Um Deus que pode resolver o meu problema? A pessoa tem que raciocinar. Paulo falou isso escrevendo aos Romanos. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, em outras palavras, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, usar o raciocínio, a inteligência. Puxa, eu estou há anos nessa religião e a minha vida está indo de mal a pior, eu vou continuar? Eu estou há anos servindo esse Deus e a minha vida de mal a pior, será que eu vou continuar? Ou eu devo mudar? A pessoa precisa raciocinar. Elias está dizendo: até quando cocheareis entre dois caminhos? Tem que decidir. Eu falo sempre, eu dou um exemplo simples. Imagine que eu queira chegar lá à porta da igreja. Eu queira ir até lá. Eu tenho aqui 5 opções para chegar até lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 corredores que eu poderei usar qualquer um deles para chegar até lá, sim ou não? Mas imagine que eu escolha esses 2 aqui. Aí eu digo, eu vou aqui pelo corredor central. Aí eu vou até a 3ª fileira de cadeiras ali. Eu falo, não, pensando melhor, eu vou pelo corredor aqui da lateral. Aí eu volto, vou pelo corredor da lateral. Quando eu chego lá na 3ª fileira, eu falo, não. Pensando bem, é melhor eu ir pelo corredor central mesmo. Aí eu volto, vou pelo corredor central, até ali até a 5ª, 6ª fileira. Aí eu falo, não. É melhor eu ir pelo corredor da lateral mesmo. Aí eu volto para o corredor da lateral. Eu vou, quando chega lá na 5ª, 6ª fileira, eu falo, não, quer saber? Eu vou mesmo pelo corredor central. Aí eu volto aqui pelo corredor central. Quando eu chego na 3ª fileira, falo, não, eu vou pelo corredor da lateral mesmo. Eu vou chegar lá? Eu preciso decidir se eu vou pelo corredor central ou se eu vou pelo corredor da lateral, para que eu possa chegar até lá, sim ou não? Senão eu não vou chegar lá nunca. Então a pessoa, ela precisa descobrir qual o caminho que vai levá-la à bênção, à vitória, à solução do seu problema. E segundo a palavra de Deus, só há um caminho que pode nos levar à bênção total, e este caminho é Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, está em João capítulo 14, versículo 6, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a palavra de Deus deixa bem claro que o único caminho verdadeiro é Jesus. Só que muitas vezes a pessoa está confusa, a pessoa ouve tantas coisas que ela fica confusa, amados. São tantas igrejas que existem, e cada dia surgindo mais igreja. Eu vi hoje no site da Globo Notícias, que surgem no Brasil uma média de 25 igrejas por dia. Eles estão de olho. O Ministério Público está doido para tirar a isenção de impostos das igrejas. E a Globo, quando faz uma notícia dessa, uma notícia grande, a ideia não é outra senão dizer, o pessoal está abrindo igreja, a igreja não paga impostos. E há os mais variados tipos de interesses. Eu já falei sobre isso, sobre a variedade de igrejas. Uma vez o meu tio, ele chegou para mim e perguntou assim, eu evangelizando ele falou, por que há tantas igrejas evangélicas? Por que tantas igrejas? A igreja católica é uma só. Na época era, hoje não é mais. Hoje a igreja católica está dividida também. Tem a tal da Canção Nova, tem outras ramificações, né? Tem os carismáticos, tem várias, né? Tem a tradicional. A verdade é que há realmente muitas igrejas evangélicas, muitas ideologias, algumas que nem obedecem e respeitam o evangelho,
começam a introduzir heresias e pensamentos humanos. Há algumas que são abertas por interesses materiais, essa que é a verdade. A gente sabe, é o que eu falei para você, há uma diversidade de interesses quando a pessoa decide abrir uma igreja, e é muito fácil você abrir uma igreja hoje. Qualquer pessoa abre uma igreja. Agora, se ela vai permanecer, aí é outra história. Abrir é fácil. A gente vê aí um monte de pastores abrindo igreja. Uma vez eu fiquei revoltado, que eu tentei financiar um carro e não financiaram para mim. Eu perguntei, eu tinha uma certa amizade com o dono da loja, eu falei, mas qual é o problema? É porque o senhor é pastor. Eu falei, poxa rapaz, só porque eu sou pastor, que preconceito é esse? Ele falou, não, é pastor, padre, jogador de futebol, tem dificuldade. Eu falei, mas jogador de futebol ganhando o dinheiro que eles ganham? Pois é, porque a gente muda muito. E aí tem uns que mudam e esquecem dos compromissos, né? Não só pastor, como padre e jogador de futebol também, segundo aquele dono de loja. E também tem a questão do camarada abre uma igreja, vai lá, já compra carro, a prestação, já faz isso, assume um monte de compromisso, depois a igreja fecha e ele fica devendo para todo mundo e queimando o nome do evangelho e até dando mau testemunho. Não é verdade? Que a pessoa se empolgou, fez uma coisa sem uma direção de Deus, e está cheio de gente fazendo isso, amados. Cheio de gente fazendo isso. Mas o meu tio perguntou, por que há tantas igrejas evangélicas? Na época, eu não soube responder para ele, mas hoje eu sei por quê. Que há tantas igrejas evangélicas e que deixa até algumas pessoas confusas. Agora a internet tem gente pregando contra a igreja evangélica. Tem gente pregando contra a igreja evangélica, e tem um monte de gente infiel, caído, perturbado, que está aplaudindo, e o camarada está feliz da vida, porque tem um monte de gente aplaudindo ele lá na internet, e ele nem sabe que está prestando um desserviço ao evangelho. Que existem exageros, isso existe, cada um vai dar conta de si. Você quer saber por que há tantas igrejas evangélicas? Deixe marcado aí, eu vou voltar. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos comigo até a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, veja lá. É quando Paulo, ele fala sobre os dons do Espírito Santo. Ele fala sobre os dons. E aí ele fala também sobre os ministérios. 1 Coríntios 12, versículo 4. Diz assim, olha, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Um tem o dom de pregar, o dom da palavra da sabedoria, o outro tem o dom de cantar, o outro tem o dom de tocar. Tem pessoas que são autodidatas e tocam, que é uma maravilha, aprendeu pela graça de Deus. Não é verdade? Tem pessoas que têm o dom de orar, e por aí vai. Há uma diversidade de dons, e depois ele relaciona mais 9 aqui. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, não só dentro da própria igreja, porque a igreja tem vários ministérios. Tem uns que foram chamados para evangelizar, tem outros que foram chamados para pastorear, porque pastorear é diferente de evangelizar. Tem pessoas que têm uma facilidade tremenda para ganhar uma alma para Jesus, mas não conseguem cuidar daquela alma. Outros não são tão hábeis para ganhar uma alma, mas conseguem cuidar das almas. Tem o ministério de visitas, que é muito importante, visitas aos hospitais. Tem o ministério do louvor, o ministério infantil, que é um ministério maravilhoso.
Mas a pessoa precisa ter um chamado, ter um dom para trabalhar com criança, porque é muito difícil trabalhar com criança. É ou não é verdade? E tem pessoas que amam trabalhar com criança, inclusive na igreja, principalmente na igreja. É um dom, é um ministério que a pessoa recebeu. Amém? E aí há também uma diversidade de ministérios. Algumas igrejas que existem é propósito de Deus. Por quê? Entenda, a pessoa não vai poder dar desculpa para Jesus quando Jesus voltar. A pessoa vai chegar e vai dizer: ah, Senhor, eu não fui na igreja, eu não me converti por culpa do pastor. É mesmo? O que é que o pastor fez? O pastor me proibiu de aparar as pontas do cabelo, o pastor me proibiu de usar brinco, me proibiu de usar joias, me proibiu de usar maquiagem, me proibiu de usar calça comprida, o pastor me obrigava a usar uma saia lá no pé, eu não concordei com isso, eu não aceitei isso e não fui mais na igreja. É culpa do pastor que eu não fui salva. Jesus vai dizer: eu não aceito essa sua justificativa, porque na Paz e Vida não tinha nada disso. Por que você não foi na Paz e Vida? Na Paz e Vida você podia usar calça comprida, você podia usar brinco, podia usar maquiagem, podia cortar o cabelo no comprimento que você quisesse, ainda que eu, como pastor, prefiro que as irmãs deixem o cabelo um pouco maior, mas é uma questão minha, pessoal. Amém? Eu gosto que a minha esposa tem cabelo grande. Eu pego no pé dela e falo: vou cortar o cabelo. Eu falo: peraí, deixa eu medir aqui quantos dedos você vai parar esse cabelo aqui, né? Não é doutrina de homem, não, é porque eu gosto mesmo. Amém? Então, amados, e é bíblico, a palavra de Deus diz que quando casamos, a mulher passa a ter poder sobre o corpo do homem, e o homem passa a ter poder sobre o corpo da mulher. Então tem coisas também que ela fala: vou tirar essa barba. Ela fala: não, a barba é minha, então não posso tirar a barba. Às vezes dá vontade de tirar, ficar sem barba. Eu uso barba, ó, há anos, mas ela não deixa eu tirar a barba. Entendeu? Mas olha só, Deus vai falar: vai na Paz e Vida. A Paz e Vida não te proíbe nem te obriga a nada. Ah, mas a Paz e Vida, quarta-feira começa aquela oração de busca do Espírito Santo, é uma barulheira, eu fico com dor de cabeça, eu não gosto de barulho, a culpa é do pastor que fazia barulho demais. Jesus vai falar: não, tem essa outra igreja aqui que não fazia barulho nenhum. Se o pernilongo voar lá dentro, você escuta o barulhinho das asas dele, tchim, de tão silêncio que é. É ou não é verdade? Ah, porque aquela igreja falava muito de dinheiro. Tem outras que não falam. E se aquela que fala muito de dinheiro está cheia, é porque tem gente que gosta de falar de dinheiro. Por que eu vou criticar a igreja que está falando de dinheiro? Ué, se a pessoa está lá e ela está interessada em ganhar dinheiro e vai ofertar e receber bênção e prosperar, por que eu vou criticar? É ou não é verdade? Agora eu vou ficar eu falando mal de pastor, falando mal de ministério? Já basta a Rede Globo e a revista Veja para falar mal da gente, velho. Vai ficar eu agora, o pastor falando mal do outro, criticando o outro? Você sabe o que eu descobri hoje? Tem uma senhora que ela era membro aqui da igreja, ela estava aqui há muito tempo. Para você ter uma ideia, há 19 anos, quando eu casei aqui nessa igreja, estava lembrando para ver quantos anos que era, né? Vai que eu é. Eu sempre falo um a menos, mas é 19. Em dezembro eu faço 20 anos de casado. Olha que bênção. Olha só, quando eu casei aqui, foi ela e uma colega dela que nos ofertaram para mim, para a pastora, a ornamentação da igreja aqui, né? Ela ficou 9 anos aqui, depois a gente foi embora para outros estados, ela ainda ficou um pouco. Aí ela foi embora para uma outra igreja, uma dessas que o pessoal está descendo a lenha, porque fala de dinheiro, que não sei o que, tal. Aí hoje ela veio aqui, com a filha dela, o netinho dela, já está com o netinho. Na época que eu a conheci, a filha dela tinha 5 anos, hoje ela está com um neto de 2 anos, você vê, né? O tempo voa. E eu conversando com ela, ela falou: pastor, o meu irmão era drogado, perdido. Uma pessoa, estava morto meu irmão, já era. Só que Jesus foi lá e resgatou meu irmão. Meu irmão hoje é um pastor da Assembleia de Deus, liberto das drogas. Liberto das drogas. O irmão dela tem 2 centros de recuperação e trabalha com recuperação de drogados. Sabe quem que paga
o aluguel dos 2 sítios que ele tem alugado, o bispo, apóstolo, sei lá, da igreja. Daquela igreja. Ele nem é da igreja daquele apóstolo, mas é o cara que paga o aluguel dos 2 sítios para ele ter lá. Então é muito fácil eu chegar aqui e ficar criticando esse ou aquele por causa disso ou daquilo, sem conhecer a obra que a pessoa está fazendo, sem conhecer o trabalho que a pessoa está fazendo. Então, amados, sinceramente, eu estou muito triste. Já não é de hoje que eu venho falando desse camarada que está aí na internet, parecendo santo demais, parece que só ele que é santo, todo mundo é mundano, todo mundo é pecador, como se ele não fosse um comedor de angu também, como diz o outro lá, né? Por acaso ele é anjo? Ele não é comedor de angu também? Ele não vai no banheiro igual eu, não? É ou não é verdade? Por que o cara é melhor do que eu, é melhor do que você, é melhor do que qualquer outro pastor? Não é melhor do que ninguém. Agora fica se fazendo juiz de pastores. Passa amanhã, rapaz, vai se converter. Agora, por que há várias igrejas? Por que há vários ministérios, várias igrejas? Para que ninguém deixe esses trouxas, desculpe a expressão, que estão seguindo esse abestalhado aí, que está criticando as igrejas, deixe esses trouxas irem atrás dele e perder a salvação. Depois chega lá, porque pastor é tudo ladrão. Ah, era? Você prova que pastor é tudo ladrão? Então você era juiz de pastor para ficar acusando todos de ladrão? Por que você não foi ler a Bíblia? Por que você não foi pesquisar? Por que você ficou olhando para a vida de homem em vez de olhar para Jesus? Por que você ficou deixando o diabo colocar confusão na tua mente? É o povo de Israel, estava aqui, amados, olha, confuso. O povo estava confuso. Alguns colocavam a culpa em Elias. Porque Elias é muito duro. Elias profetizou que ia ficar anos sem chover. A culpa é de Elias, que de Elias nada. A culpa deles, que eram todos avarentos e miseráveis e infiéis e corruptos e não obedeciam a Deus. Porque a culpa é de Acabe, de Jezabel. É nada, a culpa era deles, que conheciam o Deus de Israel e preferiam servir ao Deus que Acabe e Jezabel decidiram servir. Agora vem colocar a culpa nesse ou naquele. Vá ler a Bíblia, vá ler a palavra de Deus, vá estudar, vá buscar o Espírito Santo, pedir entendimento, conhecimento da palavra de Deus, ao invés de ficar olhando para a vida dos outros, ao invés de ficar seguindo o pastor santarrão, que acha que é melhor do que todo mundo. Não existe pastor santarrão, não existe pastor melhor do que ninguém. Todos são miseráveis pecadores e dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Não importa se é pastor, se é bispo, se é apóstolo, é pecador, comedor de angu, falho. Se não se converter, se não se arrepender, vai para o inferno. Essa que é a verdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um é responsável. Eu já falei, só existe uma pessoa capaz de mandar a sua alma para o inferno. Essa pessoa é você. Ninguém mais pode mandar a sua alma para o inferno. A única pessoa que pode mandar é você mesmo. Se você preferir acreditar em balela, em conversa fiada, do que acreditar na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus. O povo está confuso. Elias está dizendo: gente, precisamos tomar uma decisão. Voltando a 1 Reis capítulo 18, ou vocês servem a Deus ou servem a Baal. Não dá para ficar em dois caminhos. O povo estava tão desiludido, amado, ficou todo mundo olhando para a cara de Elias. Ninguém falou nada, nem sim nem não. Infelizmente nós estamos vivendo tempos assim, amados. É tanta besteira que se ouve, é tanta bobagem que se faz, que o povo está perdido. O povo está confuso, não sabe em quem acreditar. Se você está me assistindo e você não sabe em quem acreditar, eu vou te dar um conselho: não acredite em mim não.
Acredite na palavra de Deus, acredite no Senhor Jesus, que é a verdade absoluta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é o caminho. Acredite nele, Ele pode mudar a tua história. Mas é claro, você precisa ter uma liderança, você precisa ter uma igreja para congregar, você precisa ver sinais. O próprio Jesus disse: se não virdes sinais e maravilhas, de maneira nenhuma crerão. Agora veja que coisa, né? Se Jesus, que é Deus, está dizendo que se não vê sinais e maravilhas, ninguém crê, Jesus precisava dos sinais para que as pessoas acreditassem na sua mensagem. Imagina eu preciso dos sinais. Elias precisava dos sinais. Então Elias teve que ir para cima. E Elias falou: gente, é o seguinte, estou eu sozinho praticamente como profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450. Só tem um jeito de descobrir qual é o Deus verdadeiro. Peguemos 2 bezerros, os profetas de Baal tomam um e eu tomo outro. Eles ofereçam o bezerro a Baal e eu oferecerei ao Senhor. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. O que significa isso? Naquela época oferecia-se holocaustos, oferta através de animais. Como era feito? Fazia-se um altar de pedra como se fosse um fogão a lenha. Colocava ali lenha. Pegava-se o animal e colocava sobre a lenha, algumas vezes o animal vivo. Pegava-se o cordeiro vivo, amarrava pelas 4 patinhas e amarrava ele ali pendurado, suspenso sobre o altar. Depois com um facão degolava-se o animal e o sangue do animal escorria sobre o altar, sobre a lenha. Depois ateava-se fogo à lenha. O fogo queimava a lenha, queimava o sangue, queimava a carne. E aquela fumaça que subia era oferecida a Deus como holocausto. Isso parou quando Jesus fez o sacrifício único, definitivo e perfeito na cruz do Calvário. Isso não é mais necessário fazer sacrifício de animais. Quem faz são as religiões e estão equivocados, porque isso oferece para o diabo, na verdade. O diabo ficou com a sobra. Hoje não se precisa mais, porque Deus já recebeu o sacrifício perfeito e o diabo ficou com essa sobra aí, né? Mas o perfeito foi oferecido a Deus. Então Elias falou para eles: vocês fazem tudo, mas na hora de colocar fogo à lenha, não coloquem fogo na lenha, e eu farei da mesma forma. O Deus que responder com fogo do céu e consumir o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Elias lançou o desafio e o povo falou: é boa esta palavra. Olha a animação do povo, hein? Primeiro, quando Elias falou todo empolgado: gente, vocês precisam tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, servir ao Senhor. Se Baal é Deus, servir a Baal. Mas vocês precisam fazer a vossa parte, tomar uma decisão. O povo fica tudo olhando para ele como quem diz: e daí? Até agora só ouvi palavras. Eu quero algo mais concreto. Aí o Elias lança o desafio, aí o povo já se anima. Olha a animação do povo no versículo 24 aqui do capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Diz assim: olha, então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Ah, sim, agora a gente vai ver quem é o Deus verdadeiro. Muito bom, hein? Muito bom. O povo se animou bastante com aquilo, com aquele desafio. Aí os profetas de Baal vão lá, fazem o altar, coloca a lenha, pega o bezerro, coloca em cima e começa a clamar: Baal responde, Baal responde.
E estão clamando, horas clamando, e nada de Baal responder. Aí Elias começa a zombar deles: grita mais alto. Pode ser que Baal esteja ocupado, esteja distraído. Grita mais, quem sabe ele vai ouvir. E eles clamando, Baal responde. Elias: quem sabe Baal foi viajar. Grita mais alto. E eles clamando e clamando, Baal responde, nada de resposta. E Elias clama mais alto. Pode ser que Baal esteja dormindo e acorda. Chama mais alto, grita mais alto. E a palavra de Deus diz isso aqui, depois deles tanto clamarem. Versículo 29, sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ou seja, Baal é Deus mudo, surdo e cego. Ele não responde. Baal não responde. Diga: Baal não responde. Eles estavam há 3 anos e meio clamando a Baal, Baal não respondia. Eles ofereceram o holocausto, clamaram, Baal não respondeu. Aí chega a vez de Elias. Primeira coisa que ele fala, ele chama o povo e diz: olha, chega mais perto, presta atenção em mim. A palavra de Deus diz que o pastor, o líder, ele tem que ser um exemplo de fé, de obediência, de fidelidade. Lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus diz que nós temos que imitar a fé dos nossos pastores. Nós temos que ter um exemplo de fé a seguir. Elias fala: olhem para mim. Primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar. Isso representa consertar tudo que há de errado na nossa vida, que é o altar vivo do Senhor. Elias, ele carrega pedra, carrega 12 pedras no sol e faz um altar. Depois ele pega o bezerro e ele divide o bezerro em pedaços e coloca sobre o altar. Depois ele cava uma vala em volta do altar, aquela terra seca, 3 anos e meio sem chover. Não sei se ele estava com a picareta, o que era. É que ele cavava, a poeira subia. E sabe o que o povo fez? Nada. Todo mundo olhando Elias trabalhar sozinho. Sabe por quê? Porque o povo estava confuso. O povo estava desiludido. O povo estava sem fé. Elias precisava mostrar que ele estava acreditando no Deus de Israel. Veja como o texto diz aqui, olha, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Veja que não diz repararam. Ninguém ajudou Elias, ele reparou sozinho. Versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou, singular, o altar em nome do Senhor. Depois fez, singular, um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou, singular, a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Você vê que até aqui Elias está se virando sozinho, não é verdade? Está se virando sozinho. Ele diz lá na frente, aliás lá atrás no versículo 22, ele diz assim, olha, então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Você vê, os profetas de Baal eram 450, profeta verdadeiro, profeta do Senhor, só Elias. Ele está fazendo tudo sozinho, mas chegou um ponto em que o povo precisava participar. Enquanto Elias trabalhava, enquanto Elias dava o suor, enquanto ele se esforçava, o Espírito Santo foi trabalhando no coração das pessoas. E aí o Elias, ele manda o povo pegar 4 cântaros de água. A água era ouro,
mais valioso do que ouro, amados, porque estava 3 anos e meio sem chover. Mas o povo queria água, era a água que o povo tinha que colocar no altar. Elias mandou o povo encher 4 cântaros. O que é um cântaro? É um pote de barro. Quem morou no interior sabe, né? Aqueles potes de barro que a gente colocava água, que é uma delícia, né? Só que não, né? Se não filtrar é complicado, né? Mas olha só, o cântaro era um pote de barro grande. Eles despejaram 4 cântaros de água sobre o altar. Aí o Elias falou: faz segunda vez. Fizeram segunda vez. Ele falou: faz a terceira vez. Fizeram a terceira vez. 12 cântaros de água. A palavra de Deus diz que a água escorreu sobre o holocausto, levou aquele sangue, molhou a lenha, molhou o altar e embebedou a terra ali embaixo do altar, em volta do altar, que até empoçou água em volta. Olha a quantidade de água. Se você pegar uma terra seca, não precisa nem ser um ano, 6 meses sem chover, pega um balde de 20 litros de água e joga no chão, o que acontece? Você nem vê água no chão, ela bate na terra, a terra já absorve, sim ou não? Agora imagine a quantidade de água que se colocou ali, para aquela terra 3 anos e meio sem chover, ela beber água até embebedar e não querer mais empoçar água em volta do altar. O povo precisou fazer isso. Eu costumo dizer, amados, para que você viva o milagre, é necessária a participação de 3 pessoas. Primeiro, é necessária a participação de Deus, que é quem faz o milagre. Segundo, é necessária a participação do profeta. Você precisa de alguém para te ajudar em oração. A palavra de Deus diz: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo meu Pai que está nos céus. E terceiro, é necessário a sua participação. Se você não participar, você não vai viver o milagre. Você que é a pessoa mais interessada no milagre, você tem que participar, sim ou não? Por isso que você tem que fazer a campanha de oração. Você tem que participar da campanha de oração, tem que obedecer a palavra de Deus para que Ele te abençoe. E a palavra de Deus diz que o povo colocou água ali, a água era escasso, amados. Mas o povo não reclamou, porque o povo queria a solução do problema. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que a pessoa quer a solução do problema, mas ela não quer fazer a sua parte. Tem pessoas que até reclamam: puxa vida, eu chego aqui na igreja desempregado, devendo, e o pastor fica falando para eu ser dizimista, ao invés dele me ajudar, ele quer tirar meu dinheiro. Tem pessoas que pensam isso. Elias, quando chegou na casa da viúva, a viúva só tinha um pouquinho de farinha, um pouco de azeite. Elias chega lá e pede água, a mulher vai buscar água. Só que ele fala: me traz também um pedaço de pão. A mulher diz: senhor, me desculpe, mas pão eu não tenho. A única coisa que eu tenho é um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E eu peguei aqui esses gravetos para preparar um bolo, para eu e meu filho comermos e depois morrermos. O Elias diz: não temas, porque o meu Deus garante. Faça disso primeiro um bolo pequeno para mim e me traga. Porque o meu Deus está dizendo que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. A mulher obedeceu, e a palavra de Deus diz que Deus multiplicou a farinha, multiplicou o azeite, e ela e a sua família e o Elias comeram durante muito tempo. Deus estava sustentando Elias. Elias primeiro ficou bebendo água do ribeiro, e os covos levando pão e carne para ele de manhã e à tarde. Essa necessidade aqui não era de Elias. Elias está fazendo tudo que está ao seu alcance, mas a necessidade era do povo, sim ou não? Porque Elias, na casa da viúva, ele tinha água. Eu não sei se ela tinha uma fonte em casa, porque quando ele pede água, ela não reclama. Ela poderia ter dito: senhor, me perdoe, mas o senhor sabe que faz 3 anos e meio que não chove sobre a terra, eu não tenho água. Como que eu vou dar água para o senhor? Eu já estou para morrer de sede aqui com meu filho. Mas ela não reclama, ela vai buscar água. A água ela tinha abundante. A água ela tinha na sua casa, não faltava. Estava faltando era comida. Mas aí Deus proveu por causa do profeta que estava lá. Não faltou. Agora Elias manda o povo colocar a água.
O povo poderia ter dito: Elias, você está maluco? 3 anos e meio sem chover, a gente numa falta de água terrível, você manda colocar 12 cântaros de água, sei lá quantos litros de água foram colocados ali, para aquela terra beber e ficar água empoçada em volta do altar, não é verdade? Mas o povo fez. Quando a pessoa faz, Deus abençoa, amados. Eu contei aqui para a igreja já o testemunho do irmão Roberto Carlos. Não é o Roberto Carlos cantor, não, é outro Roberto Carlos. Aquele não se converteu ainda, eu vou ganhar ele para Jesus. Nem sei onde ele está, mas Deus faz um milagre, né? Mas, amados, é outro Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele é um empresário. Ele foi até o Banco Itaú e ele pediu 90 mil reais emprestado. Ele fez um empréstimo e montou uma churrascaria. Uma linda churrascaria. Só que aconteceu um crime dentro da churrascaria dele. Um camarada matou outro dentro da churrascaria. Saiu nos jornais, na televisão. A churrascaria dele ficou manchada. Os clientes sumiram. Ele fechou as portas e ficou com a dívida. Juro de banco, você sabe como é, juro sobre juro. Chegou um momento que ele estava devendo quase 700 mil reais na conta jurídica da empresa. Só que estava ligado no CPF dele tudo, era ele que estava devendo. Ele que fez o empréstimo do banco, não é verdade? Na conta pessoal, ele tinha 6 mil reais. 6 mil reais para pagar uma conta de 700 mil, é só ir no banco amanhã e resolver, não é verdade? É difícil, né? Mas o Roberto estava na igreja um dia de manhã, uma quarta-feira, sexta-feira, acho que era uma quarta-feira. Aí ele me ouviu falar sobre aquela oferta para mandar os livros para a África. Quem lembra que a gente fez esse projeto aqui, esse propósito? Algumas pessoas contribuíram, muita gente contribuiu. O Roberto, Deus falou com ele falou: Senhor, eu vou fazer essa oferta, mas eu preciso que o Senhor me ajude a resolver aquele problema lá. O que eu mais preciso é de dinheiro, mas do dinheiro que eu tenho eu vou colocar no teu altar, eu vou dar os 1.000 reais. Ele pegou o cartão e passou, fez a oferta de 1.000 reais, saiu da igreja e foi ao banco. Conversou com a gerente, falou: eu queria quitar minha dívida aí. A gerente pegou o número da conta dele, quando olhou, falou: vixe, você está devendo quase 1 milhão para o banco, rapaz. Falou: pois é. O que o senhor pode fazer? Falou: eu tenho 5.000 reais na minha conta. Falou: o que é isso? Você quer pagar uma conta de 700 mil reais com 5.000 reais? Falou: é. Ela falou: olha, eu vou mandar a proposta para o banco, mas é muito difícil. Mas para Deus nada é impossível. A própria gerente do banco falou isso para ele, sendo ela ímpia. Para Deus nada é impossível. Ela mandou a proposta, no mesmo dia está o Roberto lá trabalhando à tarde, o telefone toca, a gerente do banco: seu Roberto, o banco aceitou a sua proposta, vai pagar com 5 mil uma dívida de 700 mil. Se eu fosse o senhor, eu vinha para cá correndo. Ele ainda esnobou, falou: não, estou ocupado, só vou amanhã. Só no outro dia que ele foi lá pagar a conta, amados, quitou, limpou o nome. Uma dívida de 700 mil reais. Agora, imagine, ele pegou 90 mil emprestado no banco, e ele pagou com 5 mil, quer dizer, ele pagou com menos de 10% do valor que ele havia pego. Coincidência, né? Você não acha que é uma coincidência muito grande, não? Não, meus amados. Não, meus amados. É bênção de Deus. É providência de Deus, porque o Roberto, na hora que ele mais precisava de dinheiro, ele pegou do dinheiro que ele tinha e colocou aonde? No altar de Deus. Ele podia dizer: puxa vida, eu chego aqui na igreja devendo 700 mil, querendo uma solução, esse pastor vem me pedir 1.000 reais, mas de jeito nenhum, não vou dar, eu estou precisando, como que eu vou dar? Ele não teria recebido a bênção. Então o grande problema das pessoas, amados, é que a pessoa não crê, a pessoa não obedece, não faz o que Deus está mandando ela fazer. Aí Deus não tem como abençoar, Deus não tem como solucionar o problema. Elias mandou o povo colocar água e o povo colocou.
Depois que a água estava lá, Elias orou, fez uma oração rápida: Senhor, responde. Responde e mostra para esse povo que o Senhor é Deus na minha vida. Faz esse povo entender que o Senhor está neste negócio e que o Senhor é Deus poderoso na minha vida. Na mesma hora caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o altar e lambeu a água que estava em volta do altar. E o povo caiu de joelho e se prostrou com o rosto no chão e começou a exclamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal não é Deus verdadeiro, só o Senhor é Deus verdadeiro. O povo entendeu. Deus fez o povo ver que ele era Deus verdadeiro na vida de Elias. Deus quer fazer o teu marido ver que ele é Deus verdadeiro na tua vida. Deus quer fazer a tua esposa ver que Ele é Deus verdadeiro na tua vida. Deus quer fazer o teu patrão, a tua patroa, o teu filho, a tua filha, o teu colega de trabalho. Deus quer fazê-los entender que o Senhor é Deus na tua vida. Para isso você precisa obedecer. Chega dessa história do ímpio chegar para você e falar: onde está o teu Deus? Por que o teu Deus não te abençoa? Chega dessa história. O ímpio tem que entender que o Senhor é Deus na tua vida. Ele precisa compreender que o Senhor é Deus na tua vida. E como que ele vai fazer isso? Através dos sinais, através da resposta de Deus. Elias está falando: Senhor, responde. Veja a oração de Elias, versículo 37. Elias ora e diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Esta é a oração de Elias: Senhor, o Senhor precisa provar que o Senhor é Deus na minha vida. Chega desse negócio do ímpio ficar me afrontando, perguntando onde está o meu Deus que não me cura, onde está o meu Deus que não me abençoa financeiramente, onde está o meu Deus que não liberta o meu filho. Chega dessa humilhação, chega dessa vergonha. O Senhor precisa mostrar que o Senhor é Deus na minha vida. Quando você obedece, Deus mostra que Ele é Deus na tua vida. O fogo caiu, olha só, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí Elias com os filhos de Israel mataram os profetas de Baal, falsos profetas, foram mortos. Naquela época era isso mesmo, era olho por olho, dente por dente, era lei crua. E Elias então diz para Acabe: Acabe, sobe, come e bebe, porque eu já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva, uma abundante chuva. Esta semana nós estamos orando para Deus transbordar a tua vida com a bênção dele. Deus mandou uma bênção abundante, uma chuva abundante. Tudo que estava retido em 3 anos e meio, Deus abriu as janelas dos céus e derramou a chuva sobre Israel. Os lagos encheram, os rios encheram, as correntezas voltaram e os rebanhos voltaram a crescer e a terra voltou a produzir, e a bênção do Senhor estava sobre Israel, estava sobre o seu povo, porque houve obediência da parte do povo. Elias, pela fé, ele está ouvindo o ruído de uma grande chuva. Veja, no versículo de número 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Uma chuva abundante, uma chuva exagerada, uma bênção exagerada, um milagre exagerado para a tua vida. É isso que Deus tem. Eu ficaria aqui a noite inteira contando testemunhos de pessoas que vieram, que creram, que obedeceram e viveram um milagre exagerado. Elias sobe ao monte para orar. A palavra de Deus diz que ele dobra os joelhos, coloca a sua cabeça entre os joelhos
e fica ali com a cara no pó orando. Aí ele pede para o auxiliar dele: sobe até o alto do monte e vê se já há sinal de chuva. O auxiliar vai lá, sobe bem no topo do monte. Aí ele dá uma volta assim de 360 graus, olhando para o céu. Ele não vê uma nuvem sequer. Aí ele volta e fala: profeta, não tenho boas notícias, não há sinal de chuva. Elias falou: sobe lá 7 vezes e volta aqui. Uma campanha de oração de 7 domingos aí. Elias poderia ter dito: vai lá e só volte aqui quando você tiver uma resposta. Mas não, o profeta mandou ele ir e voltar 7 vezes. Ele subiu o monte, chegou lá, olhou, nada, desceu. Subiu de novo, desceu. Subiu de novo, desceu. Até que na 7ª vez ele chega e fala: profeta, para não desanimar o senhor, eu vi uma nuvem no céu. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Amados, você consegue ver minha mão daí, né? Claro. Você não é míope, né? Você consegue ver a minha mão? Minha mão não é das maiores, também não é das menores. Mas eu te pergunto, se você estiver saindo de casa para trabalhar, aí você olhar para o céu estiver azulzinho, e uma nuvem do tamanho da minha mão, você volta para pegar o guarda-chuva? Acho que vai chover, vou levar o guarda-chuva. É difícil alguém acreditar que vai chover quando o céu está carregado de nuvens. Não é verdade? A gente fala: vai chover. Às vezes nem chove, mas quando o céu está muito carregado, a gente fala: vai cair uma chuva, vai cair um temporal. Não é verdade? Mas uma nuvem do tamanho da minha mão. O rapaz chegou e falou: ó, profeta, só tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Elias fala: vai lá e avisa Acabe para correr, senão a chuva vai apanhá-lo. E a palavra de Deus diz que imediatamente os céus escureceram, ficaram carregados de nuvens e começou a chover, conforme a palavra dita pela boca do homem de Deus, do profeta de Deus. Ele falou que ia chover e choveu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou profeta do Senhor e eu estou dizendo que vai chover sobre a tua vida. Deus já está mandando uma chuva abundante sobre a tua vida, mas você precisa crer no Senhor. Sabe qual o segredo para você receber a chuva abundante? Declarar que só o Senhor é Deus. Você não pode ter outros deuses, você não pode servir religiões, você tem que servir ao Deus de Israel como teu único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você vai viver a chuva abundante. Então você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, ainda não o recebeu como teu Senhor e Salvador, faça isso hoje, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a vitória. Amém? Então se coloque em pé no teu lugar, por gentileza. Se coloque em pé, por favor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, e se você ainda não o recebeu como teu Senhor e Salvador, este é o momento. Esta é a hora de você reconhecê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Todos que desejam neste momento reconhecer e declarar Jesus como verdadeiro Deus da tua vida, como Senhor da tua vida, façam isso agora. Todos que desejam neste momento colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, levantem a sua mão direita assim bem alto, junto comigo. Eu quero orar por você. Erga a sua mão o mais alto que você puder, lá em cima, não tenha vergonha não. Isso. Eu quero fazer uma oração por você, mas eu gostaria muito de orar por você aqui diante do altar. Será que você poderia sair do teu lugar e vir aqui à frente para eu orar por você aqui diante do altar? Venha, não tenha vergonha não, pode vir. Venha,
Isso, igreja, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Venha você também. Você sente a necessidade de vir, então venha declarar que Jesus é o verdadeiro Deus da tua vida, da tua casa. Vem para cá, vamos aplaudir mais, igreja. As pessoas estão vindo. Venha, você que levantou a mão e não veio ainda, venha. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu estava afastado, muitos anos afastado do Evangelho. Aí, ouvindo o pastor João Ribe na rádio, eu me reconciliei através da rádio, renovei minha aliança através da rádio, mas eu quero confirmar isso aí diante do altar. Eu quero confirmar a restauração da minha aliança com o Senhor. Então sai do teu lugar e vem para cá também. Tem alguém que quer renovar a tua aliança, reconciliar com Deus agora? Vem para cá, pode vir. Isso, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Venha você também. Você sente a necessidade de vir, então venha. Nós já vamos orar por você. Isso. Eu vou pedir para você que está aqui à frente, dobre os teus joelhos junto comigo, dobre os teus joelhos. Coloque assim a mão direita à altura do teu coração. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Ore: meu Deus e meu Pai, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como eu ando confuso, precisando da tua bênção, do teu cuidado. E é por isso que neste momento eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, Deus amado, perdoa os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. E me ensina, Senhor, a andar e a viver em obediência à tua palavra todos os dias da minha vida. Que assim seja, graças a Deus. Continue falando com Deus, continue falando com o Senhor. A igreja estende as mãos aqui na direção dessas pessoas, orem por elas. Pai querido, Deus amado, aqui estão os teus filhos de joelhos dobrados diante do teu altar, para te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoá-los. E é por isso, Pai, que eu te peço em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a vida de cada um deles. O Senhor sabe em quantas portas esta pessoa já bateu, a quantas religiões ela já pertenceu, quantas desilusões, meu Pai, esta pessoa já teve. Talvez ela entrou aqui hoje desiludida, angustiada por tantas decepções na vida, mas agora, meu Pai, esta pessoa está aqui dos joelhos dobrados, como o povo de Israel, declarando que só o Senhor é Deus verdadeiro. Então é justo que o Senhor tome nas tuas mãos a vida dele, a vida dela, que o Senhor cure, liberte, abençoe e derrame aquela chuva abundante de bênçãos sobre a vida dele e sobre a vida dela. Em o nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e que assim seja feito, para a glória e para o louvor do teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Isto, aplauda ao Senhor Jesus. Você acabou de assistir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.